Bom, vamos lá. Trouxe aqui o Emerson. Já conheço também uns 20 anos. A gente se conheceu na primeira fonte que eu fui química responsável lá na Serena. Foi aí que eu conheci o Emerson, lá atrás. E até hoje a gente caminha juntos aí nos trabalhos. O Emerson tem bastante anos também no mercado aí da parte de perfuração de poços. E uma boa captação construída faz toda a diferença. Então, vou deixar com vocês agora o Emerson. Bem-vindo. Muito obrigado, Letícia. Obrigado a todos aqui pela oportunidade, a comissão, todos aí. Pessoal, eu, como a Letícia falou, trabalho há um bocado aí. Eu, na verdade, sempre trabalhei na área de perfuração. E, assim, eu me interessei muito pelo mercado de água, porque o meu pai falava que o futuro, quem trabalhasse com lixo, água ou comida, não ia ficar sem emprego, né? Então, logo eu entendi que era um bom caminho, não é verdade? Então, para falar um pouco da minha experiência, eu já tenho mais de 3.000 poços perfurados. Há uns 4, 5 anos atrás parei de contar, tá? Porque a gente tinha um sistema que a gente fazia a contabilização deles, tudo tal. E a minha experiência começou fora do país, né? Eu fiquei no Paraná e Foz do Iguaçu. E depois ali eu trabalhei 5 anos no Paraguai. Trabalhei com perfuração lá para colonos brasileiros, lá gaúchos, catarinos, que plantam soja para o lado de lá. Comecei lá, né? E aí depois eu vim aqui para o Brasil e aqui estou, né? Sempre gostei muito de contribuir. O senso de contribuição esteve sempre muito presente na minha vida. Então, em 2020, nós fundamos a Escola do Perfurador. O que é a Escola do Perfurador, gente? Aqui todo aluno nosso que passa pela Escola do Perfurador, ele participa da comunidade dos guardiões da água. Porque quem constrói fontes, ele é responsável pela construção, e ela tanto pode ser uma fonte de vida, como pode ser uma fonte de contaminação, né? O poço pode ser um problema, como a Letícia estava falando, que eu conheci ela numa fonte mais de 20 anos atrás, em São Paulo, na Serra da Cantareira, e lá eles tinham um problema sério com contaminação, né? Mas era poço mal construído do lado de um bairro bem populoso lá, com muita fossa, muito problema, né? E os problemas, eles são assim mesmo. Quando você não encara desde o início, ele vai ficar grudado em você por muito tempo, né? Não sei se vocês já avaliaram isso lá na fonte de vocês. Quem aqui, só para eu entender, quem aqui tem poço na sua propriedade ou na sua fonte aqui? Levanta a mão para mim, por favor. Tá, então vocês conhecem de poços, sabe que o poço ele tem que ter o quê? Um equilíbrio na qualidade, não é verdade? Quando ele começa a fazer isso aqui, aí todo mundo começa a arrancar o cabelo e começa a querer procurar uma solução e achar um culpado, não é verdade? Mas hoje acho que vai ficar claro para vocês aqui que não existe culpado, existe projeto, tá certo? Para você executar uma obra de engenharia, que é um poço, você precisa seguir um passo a passo. E eu vou tentar ser sucinto, porque tem muito conteúdo, gente, tá bom? Então, assim, mas eu acredito que ao término aqui vocês devam ter uma capacidade muito maior de compreensão de como que constrói, como que cuida do poço. Então, esse é meu objetivo aqui, tá? O meu senso de contribuição, eu estou aqui hoje porque realmente passar o conhecimento, ele facilita do nosso lado que trabalha com parte de construção de poços, né? Tenho aqui o Arthur, que é da ProSonda. O Arthur é aluno nosso também, trabalha com perfuração. Eu sou amigo do pai do Arthur, que já trabalhava com perfuração muitos anos atrás, e ele sabe, quando não faz o poço bem feito, depois os problemas são grandes, né? E queima o filme também, né, gente? Não é verdade? Mas vamos lá. Bom, nossa missão é contribuir com o crescimento sólido do setor, né? Através de perfuração, através da educação e capacitação. Transformar profissionais e empresas de perfuração em guardiões da água. Olha aqui. Especialistas em captação de água com
consciência ambiental, compromisso no aperfeiçoamento contínuo, desenvolvimento sustentável, rentabilidade em seus negócios. Então, ou seja, só para vocês entenderem, eu trabalho na área de perfuração, sou consultor hoje na construção de poços, nós temos um geólogo na empresa, temos um químico na Aquasolo, certo? Então é uma empresa, Aquasolo, e a comunidade dos Guardiões da Água é a escola do perfurador de sucesso, que é um negócio à parte online, que a gente tem cursos online de perfuração e manutenção de poços, tá certo? Então vocês imaginam o seguinte, você tem um poço lá, agora a gente vai começar com o conteúdo, beleza? Tá certo? Falei um pouco de mim e tal, mas é o seguinte, você tem um poço, e às vezes você está vendo que tem uma contaminação, o que você precisa fazer? Chamar um especialista, né? Nós aqui, o Arthur, da ProSondas, você pode contratar alguém que vai lá e vai fazer uma limpeza no poço. E aí você vai encontrar isso aqui, ó. Esse poço, pessoal, fazia 6 anos que ele não fazia uma limpeza. Vocês sabem o que é essa espuma aqui? Produto químico. De 6 anos atrás. Produto químico, ele foi para o fundo do poço e ficou. E por que eu sei disso? Porque eu que mexi no poço há 6 anos atrás. Certo? Então, cheirava a água, cheiro de produto químico. A gente associa o produto que eu conheço. Certo? Então, às vezes vocês têm um foco de contaminação no poço e não sabem o porquê. Então, faz o seguinte, a gente que trabalha na área, a gente vai lá e faz uma injeção de ar comprimido, e tira todo aquele resíduo dentro do poço, tá certo? E aí, o que sair aqui, ó, é o testemunho do problema. Então, a gente tem que ser o quê? Nós temos que ser críticos, né? Analíticos. O que está acontecendo com esse poço aqui? Tá? Toda vez que o cliente fala, eu estou com um problema assim, assim, assado. Poxa, vamos ver. Aí o cliente fala, não, mas me dá a solução e dá o preço. Fala, amiga, não sei. Eu tenho que pôr a mão na massa. Aí vai lá, sopra o poço, filma o poço, a gente faz muita filmagem, entendeu? Você conheceu essa placa desse caminhão aí, Arthur? Teu caminhão. E aí é o seguinte, há 1 ano atrás eu procurei um especialista que eu gostaria de me aprofundar na assessoria com os meus clientes. Quem aqui conhece aquele senhor que vai com a varinha para marcar poços? Quem já viu? Radiestesia. Quem falou? Olha lá, ó. Isso aí, radiestesia. Radiestesia funciona, gente? Quem acredita em radiestesia? Quem acredita, levanta a mão. Quem não acredita? Tem gente que acredita e eu não acredito. Tem gente no meio termo aí, ó. Quem acredita? Quem não acredita? Então, é um assunto polêmico. Há 30 anos eu convivo com isso, porque eu chego num cliente, o cliente fala, Emerson, ó, eu tenho um tiozinho meu aqui que faz a radiestesia. Eu falo, fica à vontade. Por que não? Vamos fazer. Aí a gente encontra o geólogo vem e fala, Emerson, é o seguinte, ó, aqui a geologia é assim, tal, nós vamos fazer um estudo geofísico, tal. E aí, tem geofísico bom e tem geofísico que está aprendendo. Entendeu? Às vezes o radiestesista é melhor que ele. Porque o cara comprou uma máquina da China e ele está ali testando com o teu dinheiro. Certo? A gente não fala isso. A gente não fala isso. Né? Mas é a pura verdade. Porque a geofísica é uma ciência, tá? Que você... Esse geólogo aqui é o Renan. Esse cara faz 8 anos que está lá no campo fazendo estudo geofísico. O que eu fiz? Eu precisava, o meu geólogo, ele passou de fase, ele se aposentou, depois de 18 anos na minha empresa, aí eu falei assim, contratar um geólogo só para ficar assinando, eu quero um cara que põe a mão na massa junto comigo, certo? Eu encontrei o Renanzão. Renan ficou 8 anos no Espírito Santo marcando poços. O Espírito Santo é um dos piores lugares para encontrar água. É uma rocha extremamente dura, difícil de encontrar água. Então, eu acredito muito no trabalho do Renan. Por quê? Sabe aquele negócio de afiar o machado? Quanto mais você afia, mais você corta. Então, ele sabe o que dá certo e o que não dá certo. E tem lugares que nós fazemos a geofísica que nós falamos, olha, não arrisca. Por quê? Visivelmente, eu preciso, num relatório, avaliar se eu tenho fraturas na rocha.
Porque a água, ela não fica... Onde que a água fica? Em lugares rochosos, como aqui nessa região aqui, de Serra Negra, Lindóia e Socorro, toda essa região aqui, Pinhalzinho, ela fica em fraturas. E por que eu estou falando isso para vocês, gente? Eu tive uma filial em Socorro, que é aqui do lado, durante 10 anos. Então, a gente usou muita geofísica, muita radiestesia, e eu vi muitas vezes não dar certo. Como vi, geofísica não dá certo. A geofísica, se você interpretar ela da maneira correta, e o profissional sabe como utilizar as ferramentas, né? Outro erro da geofísica. Às vezes você pega uma área muito grande, aí o dono lá da fonte lá fala assim, não gasta muito não. Pô, o cara vai gastar 3, 7 milhões, 10 milhões na fonte, e ele está com medo de gastar 20 mil reais. Entendeu? Aí eu já falo o seguinte, olha, você está no jogo errado, amigo. Porque nós temos que mapear essa área. Você entendeu? É que nem procurar agulha no palheiro. Vamos mapear onde que são os lugares mais prováveis de encontrar água. Entendeu? E não a gente ficar, fura aqui, fura ali. É bom para o perfurador, não é, Arthur? Por que é bom? Fura mais. Entendeu? Então, gente, aí que está o problema. Às vezes tem que ser... Lembra que eu falei de ser analítico? Você se aprofundar na informação. Entendeu? Eu vejo fontes sofrendo com problema de água. Contrata um especialista. Faz um mapeamento de toda a tua fonte. Porque se não tem água ali, procura outro lugar. Vai embora daquele lugar, procura um lugar. Vocês sabem por que a Yakut é lá em Lorena? Quem imagina aqui? A Yakut precisava, quando ela foi se instalar no Brasil, qualidade de água e abundância. Olha como que você pode ser preciso na informação. A Yakut está aqui, ó, margem da Dutra, certo? Lorena, tá? Yakut está no trevo ali. Atrás da Yakut eu perfurei para Apolo, tá? Eu perfurei 2 poços lá, deve dar em torno de 15 a 20 mil litros. Na Yakut, 100 metros para cá, para a Dutra, dá 100 metros cúbicos hora. Água excelente. O que acontece? O geólogo, ele avaliou a geoquímica da água e avaliou o lugar que tem mais recarga de água na qualidade exata. Aonde foi a Yakut? Para lá. Entendeu? Então, isso é só para contextualizar. Isso eu já vejo a minha vida inteira. Pessoas querendo montar fábrica, querendo montar uma fonte, mas vai no lugar certo, lugar apropriado. Legal? Vocês entenderam o porquê da geofísica? Vale a pena uma geofísica? Muita gente não sabe dar essa consultoria. Gente, dificilmente, quando eu vou dar uma consultoria para uma fonte, ou para um cliente que quer muita água, eu volto sem fechar negócio. Porque a argumentação é muito importante, você ter coerência e certeza do que você está falando. Certo? Bom, essa aqui são os estudos que o Renan já fez. No Espírito Santo, 334, 118 em São Paulo, Rio de Janeiro, 6, Minas Gerais, 8. Margem de acerto, mais de 95% de acerto. Certo? Bom, gente, a gente trabalha também com automação, tá? Eu não vou falar para vocês que eu faço isso porque eu amo trabalhar com automação, não. Isso dá um trabalho do caramba. É porque, às vezes, você chega no cliente e o cliente fala assim, Emerson, o cara me deixou na mão. Então tá, deixa que eu vou desenrolar esse negócio aqui. Tá certo? Mas a gente faz e instala. Tá? Para quem não sabe, o poço, ele também ele segue normas, tá, construtiva, mesmo quando não é uma fonte de água mineral. Tá? Aqui está alguns clientes nossos, para quem a gente trabalha ao longo desses anos aí. Eu já dei uma olhada um dia, passou de 50 fontes para quem a gente já trabalhou. Alguns a gente não tem mais contato, entendeu? Tem algum de vocês aí dessa marca aqui? Acho que não. Bom. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno, sou engenheiro de Minas. Estamos aqui na cidade de Guaimbê, estado de São Paulo. Mais um poço e uma fonte de água mineral concluída com sucesso. Tudo isso graças à parceria com o Emerson. O Emerson sempre nos transmite muita seriedade, ética, responsabilidade e, acima de tudo, conhecimento e experiência para contratações de projetos complexos, como o de água mineral como esse. Por essas e diversas outras razões, eu sempre indico o Emerson e conto sempre com ele. Um abraço! Gente, eu não quis aqui engrandecer, logicamente que é importante dizer quem a gente é, não é verdade?
Mas tomem cuidado quem está na frente do acompanhamento das perfurações de vocês. Certo? Muitas fontes, muitos clientes contratam pegando preço pela internet. Chama o geólogo para conversar, veja se ele entende de projeto de água mineral, manda ele descrever o passo a passo, entendeu? E vê se ele amarela. Se ele amarelar, procura outro, certo? Não vai pelo preço, não. Alguém já teve uma experiência negativa aqui na contratação de uma perfuração? Que bom, que ótimo. Já teve? Poço de sedimento. Usar uma percussora para furar um poço de rotativo. São métodos diferentes. Gente, o método de perfuração, ele influencia no resultado final da água. Tá? Vocês não sabem disso, vocês são leigos, então contrata certo. Chama, vê a expertise da empresa, vê lá se ela já trabalhou realmente e tal. Por quê? É o que ele... O teu nome? Adilson. Adilson, aqui, ó, o que você falou... Poço de sedimento, formação sedimentar. Esse é o projeto, certo? Tubo sanitário lá em cima, o poço tem filtro, tem pré-filtro, certo? E aí tem a forma certa de trabalhar, de perfurar esse poço, um método rotativo com adição de fluidos de perfuração. Imagina o seguinte, para você perfurar um poço na areia, você perfura, ele desmorona. Então o que você tem que fazer? Injetar um fluido de perfuração. E o fluido de perfuração, ele pode ser um contaminante. Não é isso? Exatamente. Tá? Aqui um poço de rocha e aqui um poço misto, que ele tem uma captação de sedimento e embaixo rocha. A gente chama misto. Em São Paulo, hoje, é proibido aquele tipo de poço. Por quê? Formação São Paulo está toda contaminada. Aquela região de Pinheiros, aquela região da Marginal Tietê, entendeu? Então... eles não aceitam um poço misto. Agora, no interior, se o geólogo ele avaliar que existe uma impermeabilização natural, a geologia ela ajuda, dá para colocar um filtro. Sim, só para vocês entenderem. Imagina que você está perfurando lá com 30 metros, pegou uma argila, uma passagem de argila. E como que sabe isso? Se o perfurador tira as amostras, você sabe. E se tem um geólogo acompanhando, senão você vai ficar vendidinho. Ele vai lançar os filtros para dentro e vai captar tudo. Todas as porcarias, tudo. Então, assim, tem técnica, tem muita técnica. Tá? Então, possivelmente, quando você for perfurar, você vai executar um desses 3 projetos. Certo? Poço de rocha, poço de sedimento, poço misto. E aí, quais são as normas? Existem normas, tá? Que mesmo você tem uma fonte lá, tem que consultar a norma construtiva de projeto, tá certo? E de construção. Ou seja, antes de você perfurar, usa-se essa norma dentro do escopo de perfuração. E depois, para você executar a perfuração, tá? A 12.244. Beleza? Bom, e aí alguns itens fundamentais na hora da construção do poço. Seguir padrões ABNT, que é as normas que eu mostrei agora, e a 374 da ANM. Ter conhecimentos do projeto com padrões. Tá? Gente, olha isso aqui. Ó. Esse item aqui, como é importante. Eu fui perfurar um poço no centro de uma cidade, e aí no dia que eu fui iniciar a perfuração, o dono da empresa, não vou falar nome, senão... chegou lá para mim e falou assim: Emerson do céu, estou preocupado. Falei, por quê? Nós descobrimos agora uma contaminação em 35 metros de profundidade. Nós não vamos poder perfurar o poço. Falei assim, fica tranquilo, nós vamos perfurar. E nós vamos isolar toda essa contaminação. Olha a importância da informação, gente. Antes de você perfurar, ter conhecimento. Vai lá no site da CETESB, ele tem lá áreas de contaminação. Você consegue saber se existe ali um indício de um problema. E procura saber na região se tem água de boa qualidade. Tá certo? Mas não adianta você procurar saber se tem água de boa qualidade se os poços foram todos eles mal construídos. Então você vai achar que a água não é boa,
Quer ver um exemplo? Mogi das Cruzes. Quando eu cheguei lá 15 anos atrás, o pessoal falava que não encontrava água e que toda a água era contaminada. Eu falei, por quê? Aí que eu fiz, comecei a usar a norma. Nós temos lá mais de 100 poços perfurados na região de Mogi. Não tem teor de ferro e não tem contaminação e tem água, entendeu? Então, são crenças, né? Quem já ouviu falar em crenças? Sabe aquilo que todo mundo fala? É assim, assim, assim. Não, calma aí, por que é assim? Vamos mudar essa história aí. Vamos investigar, vamos construir desde o começo, né? Então, naquele cliente que eu falei para você em São José dos Campos, que eu descobri a contaminação em 35 metros, o que eu fiz? Eu fiz uma isolação, um isolamento sanitário de 60 metros. O dono arrancou os cabelos, falou, nossa, Emerson, vai aumentar 70, 80 mil reais o projeto. Eu falei, pois é, ué, ou isso ou você não faz. A máquina estava lá no lugar, a gente pegou e executou. Final das contas, terminou o projeto, o poço deu 28 metros cúbicos hora, no centro de uma cidade, centro urbano, entendeu? Água potável, tá? Sem contaminação nenhuma. O que a gente fez? O outro poço que estava contaminado, lacramos ele, para ele não interferir no poço bom que a gente perfurou. E tem casos que a gente tem que destruir esse poço, porque ele continua drenando contaminação. Eu fui 180. Porque é formação sedimentar, é areia. Lá. Fechando. Depois, no término. Existem técnicas que a gente cimenta de baixo para cima. A gente injeta o cimento de baixo para cima. Eu vou mostrar aqui na frente. Tá? Bom, ter assessoria na construção do poço, escolher a empresa qualificada, ter um plano de manutenção do poço. Tem muita gente que esquece do poço, né? O poço está dando dinheiro para mim. Gente, isso aqui é um caso de um desvio de um poço de 70 metros. Vocês imaginam o seguinte, você perfurou aqui, ó, poço com 300 metros, ele está a 70 metros de distância. Isso é possível? Por que é possível? Porque na hora que você usa a ferramenta, se você não tem dispositivos para garantir que a perfuração vai sempre reto, alinhado, verticalidade, ele desvia. Certo? E muitas vezes ele não desvia, ele fica fazendo assim, ó. Ele vira uma linguiça, né? O Arthur, ele faz filmagem também, inclusive ele faz para a nossa empresa lá. E não tem, Arthur? As linguicinhas? Aí fala, minha bomba enroscou. Pode saber. Tem como deixar o poço uma vela alinhado? Tem. Tem técnica. E é um pouquinho mais caro. Porque não é qualquer um que vai fazer. Certo? Então, na hora de comprar o poço, gente, avalia tecnicamente, o preço é o último. Certo? Eu resolvi esse problema aqui um dia. Ó. Cadê? Sabe como eu resolvi esse problema aqui? A bomba não descia no meio do poço. Eu coloquei uma mangueira de alta pressão prensada na bomba, na cabeça da bomba, a bomba ia fazendo assim, ó. Entendeu? Então, jeito tem, mas é gambiarra, né? O certo é ficar alinhadinho, porque imagina quando você for tirar, trava a bomba. Certo? Bom, gente, ó, isso aqui é o que a gente encontra no dia a dia nosso aí. Se vocês estão assustados porque entraram na fonte de vocês lá, sujaram aquele piso de azulejo branquinho lá, ó, e a gente encontra direto, ó, poço. Isso aqui é em Campos do Jordão, gente. Vocês vão lá naqueles hotel chique lá, ó, a água que vocês foram beber lá, ó, e pagaram caro ainda, hein? Leva água mineral, hein, gente. Então, o pessoal não tem o conceito de que fonte... Por que é brincadeira, gente? É sério. Esse poço aqui contamina os outros do lado. Você entendeu? Então, vocês são responsáveis quando estão perfurando um poço em volta. Vai lá, vê se o cara tem norma. Se o cara tirou uma RT, se tem responsável técnico. É o direito teu. Né? De se assegurar. Senão você vai contaminar a tua fonte. Eu perfurei um poço em São Paulo, em Alto de Santana, que poço de 280 metros, nós tivemos que tamponar o poço. Porque tem contaminação toda em volta ali, e o poço deu metal. Tá? Então, cuidado. Cadê a setinha aqui, gente? Aqui. Bom, e aí a gente encontra de tudo, né? Poço enterrado, às vezes a gente encontra um pocinho enterrado, né? E aí, o que a gente faz? Ó, essa aqui é a norma, uma laje, o poço para fora. Tem gente que coloca o poço lá embaixo, no subsolo. É errado, porque aí entra bicho, entra barata.
Entendeu? E a água da gente é algo tão sagrado, gente. Tem que tomar cuidado, não tem? E quando o poço tem problema construtivo, o que é construtivo, Emerson? Imagina você foi lá, perfurou, captou água muito superficial, de 15, 20 metros. Olha o que você vai encontrar aqui, ó. Ferro. Ferro bactéria. Entendeu? Né? O poço, quando ele é mal construído, poço de sedimento lá do amigo lá, ó, produz areia, ó. Adilson, né? Aí, Adilson, ó, a bomba fica travando. Poço mal construído, fora de norma, o poço não tem diâmetro para filtrar a água. Entendeu? Gente, são 3 polegadas. Imagina o seguinte, ó, tá o tubo aqui do poço, são 3 polegadas para cada lado de filtro. Tem gente que coloca uma para economizar para o cliente. Eu falo, pelo amor de Deus, meu, vai trabalhar na China, em outro lugar, mas aqui não. Tem que ter diâmetro, tem que ter área para filtrar, senão começa a produzir areia. De dezembro até agora, nós recuperamos 12 poços. 12. Poços que o pessoal fala assim, não, está perdido. Por quê? Mal construído. Ou ferro, ou areia. A gente filma o poço, o Arthur vai lá, filma o poço para mim, a gente faz uma análise, vai lá e recupera o poço. Então, tem jeito para resolver? Tem. Dá trabalho? Dá trabalho. Né? Bom, e aí quando você vai contratar uma empresa, tomem cuidado, gente. Por quê? O cara pode aparecer com um tripézinho desse aqui lá, para furar o poço e vai falar que fura rocha, e não fura. Você tem que ter um comboio de perfuração. Certo? Tem que ter uma máquina, um compressor, ferramentas e, principalmente, acervo técnico. Pede para a empresa, quero saber os poços que você perfurou. Eu quero acervo técnico, quero saber se tem capacidade técnica. Entendeu? Olha isso aqui, ó. Isso aqui é um poço que ele está produzindo areia porque foi mal construído. Vocês querem água limpa, né? O que acontece, gente? O perfurador liga para mim, o aluno, né? O Emerson, o que eu faço? Eu falo assim, volta a fita aí. Mini flashback, volta aí, fala para mim tudo que você fez. Ah, eu perfurei o poço, eu não usei o fluido, eu usei só argila, eu usei um método errado, eu fiz isso. Eu falei, amigo, vai dar errado mesmo. E aí, o que você faz? Eu falei, enterra, começa tudo de novo. Porque não tem como resolver. Porque é simples de vocês entenderem. O poço ele tem um filtro. Se o filtro ficar colado na formação, imagine, eu perfurei. O que ele vai puxar o filtro? A areia da formação. E por isso que está desse jeito aqui. Entendeu? E aí nós fazemos o quê? Toda a estrutura para decantar o material. Para a areia sedimentar nessas caixas. Para não voltar para dentro do poço. E tem gente que fura o poço aqui e circula assim 2 metros e volta para dentro do poço. Para economizar, para ir rápido. Gastando dinheiro de vocês à toa. Certo? Então tem que ter projeto. Tá? O poço, quando você tem dúvida se ele vai entregar água ou não, sabe? Ah, será que meu poço vai dar água ou não? Ó, isso aqui é um estudo, uma perfilagem elétrica. Através desses gráficos, eu consigo saber a permeabilidade da água, onde eu vou colocar os filtros. Porque se eu não sei onde que vão os filtros, eu vou colocando aleatório. Né? Então tem esse método aqui. Gente, vamos começar a falar agora a comatação dos filtros. Isso aqui foi um filtro num dia. E ele está entupido. E por que está entupido? Falta de manutenção. A água tem que entrar pelos filtros, elas estão tampadas. Sabe por quê? Porque o dono do poço não para em momento nenhum para limpar o poço. Certo? Não, toca o pau, enche as garrafinhas de água. Né? Uma hora tem que parar. Por quê? A água, ela tem minerais. Certo? E eles vão se depositando, vão calcificando, vão incrustando. Certo? Então, pode ser também do próprio resíduo da perfuração, a comatação, ou incrustação, né? Tá? Então, para você descobrir se o poço teu está diminuindo a água, tem que filmar o poço. Só filmando para saber.
certo? Aqui é um método de perfuração percussivo. Olha aqui como que ficou, olha como são as fraturas, né? Bom, agora vai numa parte importante aqui do isolamento sanitário. Para você garantir o isolamento sanitário, como eu estava falando lá naquela história que eu isolei 60 metros, tá? A norma diz o seguinte, no estado de São Paulo, que você tem que ter 20 metros de tubo sanitário, com concreto, com cimento em volta aqui, calda de cimento. Em Minas é 10. Eu falo que eu não concordo nem com um nem com o outro. Porque a contaminação ela pode estar mais profunda, concorda? A contaminação ela pode estar a 80, 100, 150 metros de profundidade. Eu fui perfurar um poço em Campos de Goytacazes e em 110 metros de profundidade eu encontrei uma lâmina de salinidade na água. E como que eu descobri isso? Fazendo uma perfilagem elétrica, eu consegui identificar aonde estava o sal, entendeu? Desci, isolei de baixo para cima, depois eu continuei a perfuração, certo? Então tem jeito para tudo, só que assim, tem que pensar, e você tem que ter profissional bom na perfuração. Se chegar para o perfurador, conversar com ele, certo? Ele não sabe exatamente o que ele está fazendo, pode se preparar, coisa boa não vai vir não. Tá? Então o isolamento sanitário, deu para entender aqui no desenho, tá? Mas eu vou fazer o isolamento sanitário por último, deixar por último. Negativo. Você tem que fazer, é a primeira fase. Porque se você deixa para fazer por último, só jogar o cimento quando termina o poço, quando terminou o poço, a contaminação vai descer e já era. Se cair óleo para dentro do poço ali, meu amigo, já era. Né? Traço de óleo, ele vai... É pouca coisa, ele vai contaminar a sua água. Então, o primeiro passo é o isolamento sanitário. Certo? Depois continua a perfuração. Olha aqui, ó, cimento. Alguém está vendo aqui areia ou brita em volta? Por quê? Não tem areia, não tem brita. Não vai construir predinho. Certo? Puxadinho. É poço, é construção. Norma BNT, é calda, é cimento e calda, e água. Certo? Tá? E como que ele é feito? Ele é injetado por fora, olha o tubo lá, ó. Ou por fora ou por dentro com válvula de cimentação. Hoje em dia, para você fazer um poço para água mineral, se você não evidenciar esse processo aqui, vocês estão dentro da água. Na hora de provar que o poço é bom. Não é isso, Anderson? Saia justa, né? Total. Certo? Então é o seguinte... Vou dar uma orientação para vocês aqui. Começou a perfurar o poço da fonte lá, fotografa tudo. Tem um interesse de saber quais são as etapas. Essa é a etapa 1, essa é a etapa 2, fotografa tudo. Entendeu? Independente se você tem um geólogo lá fazendo. Por quê? Depois vocês vão conviver com esse problema para o resto da vida. Se interessa. Se interessa, porque senão o negócio de vocês pode não prosperar. Né? Tenho certeza que tem muita gente que procura o Anderson. Anderson, estou com um probleminha aqui. Você dá jeito aqui? Falei, não tem jeito não. Vou começar tudo de novo, amigo. Vamos fazer um projeto, vamos chamar o Emerson lá. O Emerson vai me ajudar a construir o poço, tudo. Aí se a gente vê que não tem contaminação, a gente toca o barco. Caso contrário, eu não vou pegar essa bucha, não. Eu imagino que seja assim. Quem que quer problema aqui? Ninguém quer problema, gente. Não é verdade? Bom, vocês viram aquele filtro lá comatado, que estava fechado? É isso aqui, ó. Isso é o filtro. Tem clientes meus que eu tenho contrato, que todo ano a gente filma o poço deles, está intacto. Do jeito que foi construído. Por quê? Todo ano a gente limpa o poço, ele quebra aquela cadeia de incrustação. Ou seja, eu não deixo o poço incrustar. Tá? E vocês vão ver as técnicas daqui para frente, como fazer isso. Gente, olha uma besteira tremenda que as pessoas fazem. Você tem lá pré-filtro. Você tem aqui de 0,5 a 1 milímetro, que é muito usado no aquífero Guarani, porque é muita pressão de água e areia fina. Tá? 1,5 a 3, 2 a 4. Qual que eu uso? Em que situação eu uso esse ou esse? Depende da geologia. Quanto mais fino a minha formação arenosa, mais fino eu tenho que segurar. É as micras lá que vocês usam lá nos filtros de vocês lá.
E poço é a mesma coisa. E brita, eu posso usar? Só para construir o predinho e a fábrica de vocês. Em poço não pode colocar brita. Por que não pode colocar brita? Porque a brita ela não é higienizada. Primeiro motivo. Segundo motivo, que ela... Está vendo essas quinas dela, quebradiça? Ela não segura os sólidos particulados. E a areia redonda segura. Aí vocês vão falar assim, pô, Emerson, tem que colocar areia redondinha. O americano, ele é tão detalhista que eles mandaram fazer esferinhas, não sei como que eles fizeram aquilo, de 1 milímetro. Milimetricamente de 1 milímetro. Você compra para fazer poço nos Estados Unidos. Então, e tem gente querendo colocar brita em poço ainda, gente. Entendeu? Absurdo. O cara, ai, minha água está suja, irmão. Você fala, o que você usou? Aposto que você colocou brita, aquela brita que fica teu cachorrinho lá do lado, não é? Como que você sabe? Fala, deu coliforme fecal e a água está sujando? Certeza que é o cachorrinho que defecou ali na brita, na areia, e está passando areia porque você colocou... a areia, ela filtra, entendeu? E aí o seguinte... Como que é feito o preenchimento do pré-filtro? De baixo para cima. O processo, a gente tem que garantir que a areia vem de baixo para cima. Entendeu? Tem técnica para fazer isso. É 1 hora aqui para explicar para vocês, porque esse processo chama completação, tá? Com contrafluxo. Isso já é técnica mais aprofundada para a perfuração. Tá certo? Toda vez que você vai perfurar, você chegou lá, o poço não está dando água, né? Aí você vira lá para o perfurador, e aí, meu, quando que vai dar água? Poxa, quem lembra da mãe de Ná? Né? Ele não é a mãe de Ná, ele não sabe se vai encontrar água ali, do nada vai brotar água. Mas existem informações relevantes, aonde? No tempo da perfuração e nas amostras que são retiradas do poço. Então, ele tem que ter o conhecimento do tempo que está penetrando a broca, tirar as amostras para saber se é propício para encontrar água ou não e saber o tempo. Tá? Gente, eu sei que é um assunto um pouco chato, técnico, mas eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês lá. Pelo menos o seguinte, ó, vai construir um poço. Opa, peraí. Tem um cara lá, o Emerson lá, entra no canal dele lá do YouTube, Perfurador de Sucesso. Vai lá que você vai ter informação, pode digitar lá. Se não tem, ainda nós vamos gravar. Entendeu? Olha aqui, na hora da perfuração, o geólogo fazendo a descrição litológica. Tem gente que pede para o próprio operador fazer a descrição. Vai lá, desce os filtros lá. Pode ser que dê certo. Se der certo, beleza, tudo bem. E se não deu certo? São 5 anos de garantia que tem o poço. Né? Aqui, ó. O que é isso aqui? É que eu não vou conseguir soltar o vídeo aqui. Aqui é opacidade. A água quando não limpa. Porque o filtro não está sendo eficiente na filtragem. Entendeu? Então, o que tem que fazer? Vai colocar? Pode deixar. Todo poço, quando ele é construído, além do isolamento sanitário, que eu mostrei para vocês, tem que ter uma laje. E tem muitos lugares que a gente chega, a laje está trincada. Tá? E aí o seguinte, contaminação. Se você tem uma fístula, um caminho que vai levar de lá até aqui, já começou a contaminação. Entendeu? Muitas fontes, era tudo concretado, né? Coloca uma armação ali de ferro, faz uma coisa reforçada. Eu peço para os meus clientes fazer um negócio ultra reforçado, para você proteger. Porque se a água começar a entrar aqui, ela abre um caminho de contaminação. E é o maior motivo hoje das contaminações dos poços. Ou isolamento sanitário, ou essa fístula de contaminação. Certo? Tem situações que a gente quebra para achar. Sabe, tipo o trabalho de arqueólogo, que você vai quebrando e fala, está entrando aqui, ó. Porque aí você descobre o problema. Mas dá trabalho isso, gente. É difícil quem quer pagar por isso, entendeu? Bom, aqui o seguinte, por que eu trouxe essa foto aqui?
Tá? Problemas mais comuns, né? Quando você não tem um isolamento sanitário, isso aqui é a raiz de árvore, que ele infiltrou. Gente, isso aqui são as pérolas, né? Porque a gente tem o grupo de WhatsApp das equipes nossas, todo dia tem. Aí agora, para eu ficar com o meu acervo mais rico ainda, eu abri um WhatsApp só de operador do Brasil inteiro. Aí eu olho aquilo e falo, nossa, esse aqui é zica, vamos pegar, vamos guardar isso aqui, uma hora vai servir. Porque você mostra para o cliente o que não fazer. Entendeu? Por quê? Todo mundo tem problema, concorda? Que é o que o cara do marketing estava falando aqui agora há pouco. Descobre o problema e joga na cara dele. E cutuca a ferida. Não é isso? Para vender? Né? Então é assim, a gente tem que guardar essas informações, mas vamos lá. Problemas mais comuns. Bomba com desgaste nos rotores. Rompimento de furos nos tubos redutores. Incrustação dos filtros, oxidação, que eu estava mostrando. Incrustação por carbonato. Inclusive, a Letícia me ligou essa semana perguntando como que faz para dissolver carbonato. Que tinha um cliente dela lá com problema porque estava travando a bomba. Tem que fazer a manutenção preventiva. Entendeu? Tem que usar o ácido lá para quebrar essa incrustação, entendeu? Para liberar o caminho. Tem tubo que fecha. Comatação dos filtros e resíduos da lama de perfuração, com problemas construtivos, isolamento sanitário e bomba mal dimensionada. Gente, a bomba, quando você instala ela no poço, ela tem que ter um equilíbrio. O poço ele produz 10 metros cúbicos hora. Você vai pôr uma bomba para 12? Ou você vai deixar ele 24 horas, o poço? Você tem que ter um equilíbrio, porque senão você vai extrapolar o volume de água que você está explorando no poço. O que vai acontecer? Você vai estressar o aquífero. Você vai tirar mais do que ele tem. Entendeu? Imagina que o poço é como um pulmão. Ele tem que ter tempo também. Por isso que quando a gente faz um poço, no término a gente faz o quê? Um teste de vazão, para saber qual que é o volume exato para você bombear do poço. Certo? E aqui, como que está meu tempo aí? Estou perdido. Qual que é a hora que agora? 5h30? Então vamos lá. E aí, gente, problemas mais comuns. Falta de manutenção. Tudo leva o quê? A falta de manutenção. Né? Aqui, quando a bomba está naquela situação ali, ela vai chegar uma hora que ela está bombeando sólido e trava a bomba. Entendeu? Gente, dá para saber quando uma bomba vai travar? Dá. É só você colocar um sensor, tá? Para medir a corrente da bomba. Se ele começar a oscilar, passou da hora de fazer manutenção no poço. Certo? A incrustação dos filtros, já mostrei para vocês. Olha aqui, ó. A gente fala, não precisa limpar o poço, olha aqui. Como que está? Está entupido. Né? Isso aqui tem situações como esse aqui, ó, que é irreversível. Porque ó, você imagina o seguinte, eu vou escovar isso aqui. É a mesma coisa o tênis, você escova ele por fora e o chulé por dentro. Como que fica? Está lá dentro, não está? Você tem que enfiar a buchinha lá por dentro. Como que eu enfio a buchinha aqui por dentro aqui? A escova. Existe uma forma. Eu venho aqui com uma ferramenta e dou tiros de ar comprimido aqui. Só que o poço suporta? Se eu estourar o poço de vocês, vocês vão falar assim, Emerson, eu quero outro poço. Então eu não falo. Mas tem situações que a gente chega, pega um termo do cliente e fala, ó, aqui é, tem que fazer isso. Dá para fazer o que também? No Brasil não tem essa tecnologia. Colocar o CO2 no poço, que ele quebra tudo isso aqui, dissolve tudo isso aqui. E teve uma empresa que trouxe essa tecnologia para o Brasil e foi embora. Por quê? Ninguém queria pagar. Entendeu? Era daqui de Americana. Tá? Mas assim, imagina, congela 50 metros em volta do poço e ele vai dissolvendo toda aquela incrustação. Então, jeito tem. Tá? Você pega uns vídeos no YouTube, os caras jogando gelo seco para dentro do poço, aqueles tiros. Aqui, ó, incrustação. Poço desse. Ah, Emerson, com 6 meses em top. Tira, com 4 meses você vai lá e tira a bomba, faz a manutenção. Põe o manômetro lá para ver a pressão, caiu a pressão, olha lá, faz manutenção preventiva.
Aqui a filmagem, tá? Aqui, quando você tem situações críticas como essa que eu mostrei aqui, para e filma o poço, porque daí fica mais fácil de você avaliar o que está acontecendo. Tá? Um problema sério que as pessoas às vezes esquecem da segurança da bomba, não tem um painel compatível, tá? Então é importante ter uma... Aqui, ó, até a Letícia perguntou para mim esses dias, como fazer uma circulação, como que eu uso produto químico e tal. Dá para você fazer uma retrolavagem quando é um poço comum. No poço de vocês de água mineral já tem aquele tubo já apropriado, né? Mas aqui é um poço comum. E assim, o poço quando tem isso aqui, ó, é poço problemático. Tá? Porque você faz essa limpeza a cada 1 ano e é o suficiente, quando o poço é bem construído. Tá? Bom, e aí o seguinte, Emerson, que produto que eu uso? São diversos fabricantes de produto químico. Tá? Vou colocar alguns aqui que eu já utilizei, que eu tive ótimos resultados. Tá? Esse da Index, que era a MC, agora é Index do Brasil, você acha em casas que vende material para perfurador. Tá? Então, você tem desde problema... por exemplo, esse compactolite aqui, ó, é uma argila expansiva, que ela é própria para fazer isolamento de água indesejável. Né? O Hexa-T para quebrar argila. Então, o Easy Clean manutenção para fazer a limpeza, ele não é tão ácido. Né? E aí vai. E aí é o seguinte, qual produto utilizar? Você primeiro tem que saber a característica físico-química da água. Tá certo? Para você ser assertivo no produto que você vai usar. Tá? Isso aqui é um poço com ferro-bactéria. Gente, eu gosto muito desse produto, o No Rust. Tá? Eu me dou muito bem, já recuperei muito poço com ele. E ele tem assim, a gente fala assim, é um produto só para limpar poço? Não, ele é um produto que a gente percebe que ele trata também. Então, ou seja, sabe quando o problema, você vai jogar o problema lá para frente? Tem um problema, né? Mas ele é muito bom, eu uso muito esse produto. Olha aqui, ó, já o Ferbax, né? Cada produto ele tem ação específica para o problema. Eu não vou entrar aprofundar, porque senão a gente fica aqui um bom tempo. Eu daria aqui um conteúdo só sobre produto químico. Tá? Tem esse também da Trionic, que é da Boomtech. Tá? Ficou meio apagadinho aqui, mas tem o Disperse Clean, tem o Poslan, o Extra Clean. É um parecido com o outro, tá, gente? Mas tanto um quanto o outro aqui. Pergunta, precisa limpar poço? Vocês viram ali? A nhaca? Né? E qual que é o problema disso? É a potabilidade? Não só. Gente, eu não vim falar de potabilidade. Potabilidade é com a Letícia. Assim, é a vida útil do poço. Porque se você deixa sujando, incrustando ali, a cada dia você está perdendo. Entendeu? São que nem nossos vasos, eles vão fechando. E você vai piorando a situação. Chega uma hora que você não consegue limpar mais. Entendeu? Vocês imaginam, eu com uma carteira de mais de 3.000 clientes, eu tenho cliente que ele aceita fazer a limpeza, tem cliente que fala, não, deixa aí. Tem cliente que deu muita sorte, porque o poço dele nunca suja. Mas é raro. Entendeu? Aqui está uma sequência de manutenção, né? Um programa de operação da manutenção, né? Que eu recomendo. Você fala assim, pô, Emerson, mas vazão diária, que medir a vazão diária? Hoje você tem telemetria, que ele tira minuto a minuto a vazão. Tem vários parâmetros hoje que você coloca lá, ninguém vai ficar lá, vou medir a vazão do meu poço hoje, eu vou medir amanhã, não, você tem que ter, né? Você tem que ter um arquivo disso digital, tá certo? Bom, gente, é isso aí, vamos abrir para perguntas aí, eu sei que é um assunto
que ele... eu imagino que vocês devam ter muitas dúvidas, né? Às vezes a dúvida mais simples ou imbecil que seja, né? Talvez, se a gente conversar aqui, é um momento que a gente consegue resolver o teu problema aqui agora. Entendeu? A parte de potabilidade, eu deixo aqui para os universitários, né? Mas agora, sobre construção, estudos geofísicos, manutenção de poços, construção de poços, o passo a passo, qualquer coisa nesse assunto, fica tranquilo, que podem perguntar que, se eu não sei, eu vou perguntar também para os universitários. Oi. Qual o nome da senhora? Joana. Joana, quando foi perfurado o poço? Sim. Tá, 5 anos. Quando perfurou? Logo que perfurou? A senhora acompanhou a perfuração? Viu? Será que foi feito isolamento sanitário? Por quê? O que a gente tem que atacar primeiro? Qual a primeira coisa a atacar? O problema? A contaminação superficial. Por exemplo, vamos supor que foi 20 metros de revestimento no poço. Tem um detalhe que às vezes o perfurador falha na hora da perfuração, que ele encontra uma dureza, uma rocha. Não é uma rocha sã. E um exemplo eu vou dar para vocês. Eu perfurei um poço para uma empresa há 25 anos atrás, lá no sul de Minas. Era uma fábrica de soro fisiológico. E aí eu acabei o poço e falaram, ó, a água a gente não pode usar, e faltando água na cidade e tal. Nós pegamos rocha com 18 metros. E eu coloquei um tubo a 19 metros e meio. A 20 metros tinha uma fratura. E do lado da onde eu perfurei tinha um córrego. Da onde estava vindo a contaminação? Então, aí eu vou falar para vocês. Estava errado o trabalho que eu fiz? Não. Eu cravei o tubo dentro da rocha. Eu cimentei ali em volta. O que você erra às vezes é não filmar o poço. Porque a contaminação pode estar abaixo do revestimento ou no tubo, no fundo do tubo. Entendeu? Então teria que investigar, teria que filmar o poço. Já fiz para avaliar água, bombeamento seletivo. Bombeio o poço e acompanho o nível. E aí vai vendo aonde o nível abaixa. Porque você pode descobrir, às vezes, de que nível, de que fratura está vindo aquela água. Então tem vários testes que dá para fazer. Tá? Primeiro eu preciso saber onde está a entrada de água. Porque vamos supor que eu tenho 2 entradas de água, uma 30, outra 150. Se a contaminação é dos 30, eu consigo identificar. Eu coloco um packer nos 100 metros, que é uma rolha, e bombeio a água de cima, eu bombeio a água de baixo. Aí eu vejo a água, boa. Então o meu problema está em cima. Aí eu faço uma obturação no poço, ou eu coloco um revestimento dentro do poço e isolo ele, com compactolite e cimento. Então dá para fazer. Então assim, é uma investigação. Não é uma coisa... Por isso que eu falo, é melhor você ser mais assertivo e ser mais chato na hora de construir, porque depois o problema vai ficar para sempre, né? Aí é só bucha, aí nascem as empresas de tratamento, né? Ceia do Brasil, aí os caras tratando poço porque foi mal construído, né? Se o ferro... É água mineral? É água mineral? Não, então dá para tratar. Fala com a CEA, o pessoal aqui da CEA, eles fazem tratamento de água. Certo? Então aí é fácil, porque se fosse água mineral, não dá para pôr tratamento, né? Certo? Então tá cafezinho pequeno, então. Mas dá para resolver. Alguém, mais dúvidas? Sim.
Sim. Sim, pode ser. Pode ser, mas aí... Lembra da primeira norma, projeto? Por que eu uso o projeto? Para investigar. Eu sou especialista, eu tenho que falar para o meu cliente se eu vou fazer bem feito, e tem que fazer bem feito. Ah, eu errei, me paga. Como assim? Não, mas peraí. Qual que é o cuidado que você tomou? Você fez certo? Então tem que avaliar. Então no projeto você vai consultar qual que é os poços da região, os projetos que foram executados na região e por espelhamento você consegue falar, isso eu faço, isso eu não faço. Por exemplo, na região, quando eu fui lá em Campos de Goytacazes, quando eu fui perfurar, que eu falei para vocês que eu encontrei salinidade lá, como que eu fiz uma pesquisa antes? A companhia de saneamento me falou, Emerson, tem sal aqui. E aí o que nós vamos fazer? Eu falei, fica tranquilo, eu vou fazer meu melhor. E nós diminuímos em 90% a salinidade da água, que é, para eles lá, é bom. Então tem que avaliar, cada caso é um caso. Pois não? Boa tarde. Então, no passado a gente não tinha o hidrômetro, né? Não era comum, uns 20 anos atrás, a gente usava tambor mesmo. Tambor de 200 litros, tambor de 100 litros. Essa técnica chama-se volume conhecido. Então você tem lá um tambor e vai cronometrando. Só que você não é tão ruim assim, porque você faz aquilo a cada 1 minuto, depois a cada 5 minutos, depois a cada 10 minutos. E você faz um gráfico, né? Entendeu? Então, tranquilo. Hoje, hidrômetro, telemetria, automação, você consegue colocar hidrômetros hoje com saída digital ali, você consegue ver e registrar tudo aquilo. Ou com data logger, você tem várias formas, né, tecnológicas hoje de você fazer isso de forma eficiente. Certo? E assim, um erro muito comum hoje é as pessoas definir a situação de um poço sem fazer um teste de vazão. Por exemplo, vou abandonar esse poço. Não, peraí, testa. Um cliente semana passada perfurou um poço de 180 metros, a empresa falou para ele que o poço era seco. Aí ele foi lá e testou o poço, deu 283 litros de água por hora. É uma chácara que o cara só vai final de semana. Para que ele quer mais água? Eu falei para ele, para que você vai furar outro poço? Eu falei, é verdade, né? Não vou gastar, não. Lógico. Né? Então você tem que ter conhecimento. Principalmente se você não está destruindo o aquífero. Se você faz uma super exploração do aquífero, você vai exaurindo ele. Vai chegar uma hora que ele não tem mais condições nenhuma de te dar mais nada. Então, poço tem horas a ser trabalhadas. Tem que respeitar. E o que diz isso? O teste de vazão. Porque depois que você faz o teste de vazão, tem a recuperação. O que você vai fazer? Quando termina o teste de vazão 24 horas, você mede quanto tempo ele demora para recuperar. Isso é o quê? É a capacidade de recuperação dele. Certo? Pois não. Se você explorar o poço além do que ele tem de capacidade de suprir de água do aquífero, que imagina o seguinte, a água está vindo de vários lugares. São vários aquíferos. Vem daqui um pouquinho, daquela montanha, vem dali, e eles vão se somando. É como se fosse um rio, né? Entendeu? E por isso tem que ter manutenção preventiva, porque se você entope uma entrada de cima, depois a de baixo, aí chega uma hora que você não tem mais nada. E a vazão também é isso aí. Você tem que ter o equilíbrio do que você está tirando, porque assim, o poço sempre tem que jogar água e ele tem que ter um período de descanso. Certo? Respondi? Pois não. Jussara, é o seguinte, eu tenho 51, fiz essa segunda-feira agora, pode me dar parabéns aí. Segunda-feira, 51. Quando eu tinha 18, eu corria quanto? Eu fazia 40, 50 no pedal. Hoje eu faço 20. Possivelmente daqui a pouco eu vou fazer 10, 15. Então você tem que ir acompanhando a jornada. Não existe uma regra, porque às vezes vem outros poços na região, vai perfurando, e você perde vazão. Então as pessoas deixam de acompanhar e tomar decisões importantes. Entendeu? Então assim... Mostrei? Não, sem problema. Vai ficar gravado, depois eu vou subir no YouTube, para quem não assistiu, no canal do Perfurador de Sucesso no YouTube. Aí vocês podem ir lá, já segue lá já. Já segue? Legal. Mais perguntas?
Fala. Helbs. Helbs já quebrou muito galho meu já. Aí eu falo, a manutenção preventiva, a cada 1 ano, se esse problema é recorrente, diminui. Helbs, eu faço o seguinte, ó, clientes meus, eu tenho contrato de manutenção, e eu vou avaliando. Quando que é a hora certa de fazer a manutenção? Indica isso para ele. Façam dos 5 poços uma avaliação. Qual o tempo certo para fazer? Que nem o nosso check-up, né? O homem depois dos 40 tem que fazer check-up, né? E aí você tem que saber qual a periodicidade, não é isso? Poço é a mesma coisa, cara. Não tem regra. A gente tem 3 equipes, todo dia está num poço diferente. Aí eu fico guardando as histórias, né? Está tudo aqui, ó. E essa aí eu não vi ainda, mas poderia ser outra coisa, outro problema. Areia, por exemplo, poderia ser areia, concorda? Não, então, mas eu poderia limpar essa areia com mais constância. Pode ser qualquer problema, certo? Hã? Filmar para ver de onde está vindo, mas aí... Cara, cada história é uma história, é que nem um ser humano, cada um tem uma particularidade, poço é a mesma coisa. É a hora do químico. E olha, quem sabe não colocaram um produto químico e não bombearam, não colocaram um compressor adequado e ficou a porcaria lá dentro, e você não está entendendo o que está acontecendo. Sim. Então, tem muitas cidades hoje que é exigido ela ter uma guia porosa, né? Porque existe a recarga do aquífero. A recarga do aquífero, ela é muito importante, mas assim, eu fico pensando, imagina você estar lá na calçada, o dia inteiro, aquela fuligem lá, e vai entrando fuligem para dentro do aquífero também. Então é o equilíbrio, né? Então, sim, mas... São Paulo tem um problema sério, sabia? Eu cheguei em São Paulo há 30 anos atrás e encontrava água a 40, 50 metros de profundidade. Hoje a gente está perfurando poço de 500 metros, lá na região, né? Então, em alguns lugares já está super explorado o aquífero, entendeu? Lá na região do Oeste Baiano, os caras estão bombeando, tem 100, 200, 1000 poços de 300, 600 metros cúbicos hora. 24 horas. Então, assim, é o urucuia, né? O aquífero lá, muito forte. Mas e aí? Qual o limite disso, né? Só que está tirando e está jogando ali mesmo, né? Então, só que o ciclo da recarga, eles são milhões de anos, né? 10 milhões de anos. A água que caiu hoje aqui, ela vai chegar lá embaixo, né? E em Ribeirão Preto tem lugares... Por que é proibido perfurar poço em Ribeirão Preto hoje? Porque tem muita contaminação superficial. E o aquífero lá, Guarani, ele está aflorando. Então existe uma preocupação muito grande de contaminação. Principalmente da cana, porque lá tem muita cana de açúcar. E os caras estão contaminando. Já tem traço de contaminação que encontraram a 300 quilômetros de distância, que vem dessa região. Só para vocês entenderem o tamanho do problema que a gente vai ver no futuro aí. Certo? Gente, tudo certo? Tem meus contatos aqui, tá? E muito obrigado aí. Deus abençoe vocês, pela vida de vocês, pela empresa de vocês. Né? Se tiverem dúvidas lá, tiverem problemas lá, que ninguém resolve, procura a gente. Que a gente gosta de coisa difícil. Tá bom? Grande abraço.